Tem sido uma noite muito prazerosa ouvir todas essas palavras que foram proferidas aqui. Falar depois do nosso presidente Wilson Lang fica muito difícil. Agora também eu vou rebater o discurso dele, que eu vou falar menos do que ele. Então, por esse aspecto, eu vou levar alguma vantagem. Eu também não poderia deixar de lembrar e agradecer as palavras carinhosas do presidente Clemenceau. Tocou ao coração de todos nós, principalmente ao meu, e agradeço muito. Ele usou de algumas estratégias, né? Ele ligou para o Fidelis, que além de ser mentor, é meu tio, ligou para minha esposa, né, sem eu saber, e utilizou de todas essas informações. Mas, pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença de todas as autoridades, os dirigentes, representantes de entidades, instituições e, principalmente, dos associados dos IBAPs regionais de todos os cantos do Brasil. Então, queria uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui. Eu já cumprimentei todos dessa mesa, vou formalmente cumprimentar a mesa no nome do engenheiro civil Clemenceau Saliba, presidente do Conselho Consultivo do IBAP Nacional. Gostaria também de fazer um anúncio. Elba, por favor. Peço que no final vocês não se levantem, porque vai haver uma surpresa. Então, peço a todos que continuem acomodados quando eu acabar com o meu discurso, as minhas palavras. Então, eu agradeço muito a voto de confiança depositado em mim e em toda a diretoria. A nossa diretoria realmente ela tem uma representatividade grande feminina, o que é ótimo. Elas trazem visões diferentes, elas trazem opiniões. Essa diversidade é muito bem-vinda, estimula no começo da gestão. Para os que não me conhecem, já não existe mais esse universo, né? Todos agora já me conhecem. Estragou metade do meu discurso aqui. Temos muito trabalho à frente e sei que contaremos também com todos os outros que participam dessa família IBAP. E principalmente da nossa secretária, Adriana Piccolo, que se ela tiver, levante a mão aí, e da nossa assessora, Janete Miranda, que também, se estiver presente, levante a mão. Eu fui convidado por um dos meus mentores de carreira profissional, José Fidelis Sarno, já mencionado, a me filiar no IBAP em 2011. E com certa resistência no início. Engenheiro químico, o que eu vou fazer no IBAP? Então, vejam como as coisas são. O mentor é uma coisa importante. De lá para cá, eu sou parte dessa família, me sinto orgulhoso, conheci muita gente, fiz amigos, me identifico com essa entidade, formada por pessoas éticas, pessoas idôneas, sempre colocando a entidade acima do indivíduo e colaborando. Eu fiz um curso de coaching em 2018 e aprendi muito. E aí eu deixo uma pergunta. Vocês sabem a diferença de um mentor e um coach? Então eu vou esclarecer para vocês qual é a diferença de um coach e um mentor. Então, as pessoas, todos nós, precisamos de algum tipo de orientação, algum tipo de crescimento na carreira corporativa, na carreira de autônomo. Eu quero ser presidente do IBAP Nacional, então você trabalha com um coach. O coach, ele vai fazer perguntas-chaves para que você encontre o caminho. Então, ele vai trabalhar com você, identificar, conhecer você, e você vai ser questionado a ir descobrindo o seu caminho para se tornar alcançar aquela função. Ou você contrata um mentor. Né? O IBAP Nacional foi só um exemplo, hein, gente? Não contratei ninguém para chegar aqui, não. Mas eu tenho muitos mentores, pelo menos 3 que eu devo citar aqui. Então, e o mentor faz o seguinte trabalho. O mentor ele vai lhe dizendo o que você deve fazer. Tem as mesmas reuniões, mas em vez de ele ficar lhe questionando e você descobrindo aos poucos, ele vai lhe guiando. Diz, olha, eu fiz isso aqui, diz, olha,
vai por esse lado, vai por aquele, faça assim, você já fez isso. Então, é a experiência do mentor que faz com que você siga a carreira ou alcance o seu objetivo. Todos nós precisamos de mentoria. Eu vou mencionar isso mais um pouco na frente. Eu queria citar um fato. Em março de 2016, eu assumi a minha primeira gestão no IBAP Bahia, e no discurso de posse mencionei a seguinte frase: uma das melhores notícias que ouvi em março de 2018 foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, onde o condenado em segunda instância continua podendo recorrer da sentença, porém cumprindo pena. Na época, a lei permitia ao réu recorrer em liberdade até o STF, ou seja, até a quarta instância. Pasmem que isso não existia em nenhum país do mundo, ou em quase nenhum. Não fiz essa pesquisa a miúde para saber, mas na maioria dos países só se recorre até a segunda. Mencionei que tinha esperança de que se firmasse jurisprudência. Na época também afirmei, não sou jurista nem advogado, e de lá para cá também não fiz o curso de advocacia, de direito, portanto, me perdoem os conhecedores do assunto, mas o bom senso na interpretação das leis tem que começar a ocorrer nesse país. A luz que via no final do túnel foi acesa e me parecia ser o fim da impunidade. Chegamos então nos dias de hoje e o que temos? Decisão revertida. Em novembro de 2019, o STF reverteu por 6-5, e a decisão agora é que o cumprimento da pena deve começar apenas esgotados todos os recursos, salvo algumas exceções jurídicas que... Chega a dura realidade de que a luz no final do túnel se apagou ou está se apagando. E aí vocês me perguntam, Amarílio, o que é que tem isso a ver? Por que você está mencionando isso hoje? O que é que você está falando isso aqui? Porque eu ouvi também, e levei um bom tempo ouvindo, que o problema do país era a educação. E continua sendo, e é um grande problema. A educação para todos é uma coisa básica. No entanto, falta algo para ir atrelado, de mãos dadas à educação, que é a punição. A sociedade não pode se achar impune. O ser humano, sociedade somos nós, seres humanos. Então, na minha opinião, a impunidade é o maior problema do país. Não se conserta ou educa uma sociedade, melhor dizendo, o ser humano, sem punição. E aí vem um ciclo que acontece com o ser humano. O ser humano avalia a oportunidade, a vulnerabilidade, analisa a capacidade de burlar aquela regra, tem a disposição ao risco, avalia os riscos, avalia o grau de impunidade. Ninguém está sendo punido, então também posso fazer. Às vezes sofre pressão dos colegas para fazer, operacionaliza e daí racionaliza. É normal fazer, vou continuar dormindo no meu travesseiro. E aí quebra a regra. Daí a impunidade faz com que esse ciclo mencionado aconteça e se repita. Vai ser menor, viu, Lang? Vamos manter o curso da navegação com o fortalecimento do IBAP. Isso significa fortalecer os nossos IBAPs estaduais. Mostrar vantagens para se tornar associado. Nós já somos conhecidos pela excelência técnica, por participar de criação e revisão de diversas normas técnicas. Vamos divulgar isso e ir além, criar diferencial para os nossos laudos, tornar nossa certificação mais inclusiva. Ele também estragou, né, meu discurso, já dizendo que o presidente Joel Krieger já vai colocar isso na agenda para assinar, mas tudo bem, Lang, eu continuo gostando de você. Vamos acompanhar os projetos de lei de interesse da nossa categoria, colaborar nas normas técnicas, alterações no site para dar maior visibilidade ao associado, implementar a LGPD. Vamos buscar a difusão, credibilidade dos nossos serviços, mostrar isso aos contratantes e ao mercado de trabalho. Precisamos também dar apoio aos estados para que eles possam envolver mais os associados e renovar as lideranças, sem perder a linha mestra. Manter a linha mestra ou a espinha dorsal é exatamente no Conselho Consultivo.
formado por seus ex-presidentes. O Nacional tem o Conselho Consultivo, que é a linha mestra do Nacional, e os estados também têm o seu Conselho Consultivo, que é muito importante para manter essa linha mestra. Os novos associados têm que se sentirem inclusivos e não acharem que aquele IBAP são sempre os mesmos nomes de sempre. Não precisamos criar nada de novo, vamos apenas copiar o que temos de melhor entre os próprios IBAPs. Tudo isso mantendo sempre a independência, a liberdade, a autonomia, a individualidade de cada instituição, mas buscando a sinergia, os exemplos, as diretrizes, o intercâmbio e fortalecendo o IBAP a nível nacional. Nos últimos anos, e eu ouvi palavras de mais de um membro da mesa, de que estamos nos aproximando cada vez mais do CONFEA, dos CREAS, do CAL, da Mútua, como nunca visto antes, na minha perspectiva. Então, eu gostaria de ver aqui hoje presente que os representantes do CONFEA, CREA, Mútua e CAL, que aqui estejam presentes, que levantem para que a gente possa identificá-los. Seja funcionário, seja presidente, por favor, levantem. Presidentes de CONFEA, ou quem esteja representando o CONFEA, CREA, Mútua e CAL, por favor. Esse é o apoio que estamos recebendo. Gostaria também de que os presidentes dos IBAPs regionais ou representantes destes, que muitas vezes o presidente não consegue vir, mas tem representantes desses estados aqui, que levantassem os IBAPs regionais, os presidentes desses. E eu peço agora que os conselheiros do IBAP Nacional, que são mentores naturais pelo tempo, experiência, pela carreira que desenvolveram, que levantem para que todos também possam conhecê-los. Então, eu agradeço a todos estes por prestigiarem essa cerimônia de posse da nossa gestão, em nome de toda a diretoria. Relembro a todos que não levantem, não se desloquem do seu lugar. Então, gostaria agora de fazer um pequeno agradecimento, a 4 pessoas que foram muito importantes para mim nesses últimos anos, não necessariamente por ordem de importância. Gostaria de citar Carlito Godoy de Matos, primo amigo, que me acompanha como mentor, consultor e confidente, aprendi muito com ele. Luca Rodrigues, colega de minha carreira corporativa, que durante muitos anos continua sendo meu amigo, confidente e mentor pessoal. Outro nome já citado, e o responsável para que eu entrasse nessa carreira, José Fidelis Sarno, confidente, amigo, parceiro, entre outras qualificações, me incentivou a fazer o meu primeiro curso, que foi nos Estados Unidos, do Appraisal Institute. Abriu a carreira em que hoje eu estou navegando como autônomo, depois de muitos anos em carreira corporativa. Por último, não menos importante, a melhor parte de mim, que é Maria Tereza, minha esposa, que já foi comentada aqui, me acompanha há muitos anos, que é parceira confidente, fiel da balança, racional, sensata, e que após eu deixar a carreira corporativa e iniciar como autônomo, continua a me dar suporte e apoio incondicional. E a meus 2 filhos, que amo muito. Sou fruto da educação de meus 2 pais, também já citados. Vocês viram como eles estragaram o meu discurso? Completamente. Mas eu tenho o meu troco para vocês. Aos meus 2 filhos, Adriano e Arthur, aos quais amo muito, agradeço a todos pela presença, ao IBAP Nacional, que está com as portas abertas para receber.